Apaixonados por Jesus, vamos para mais uma leitura. Hoje a gente leu 1 Reis 5 e 6, Salomão dando início à construção do templo, e tem uma lição preciosa aqui, focando nesse tema de instabilidade. Quantas vezes nós somos pessoas instáveis, porque a gente não está aqui enraizados na palavra de Deus. E para sermos pessoas sábias, pessoas prósperas, em todas as áreas das nossas vidas, a gente precisa sermos mulheres, homens bíblicos. Aqui é na palavra, gente, não é no mundo, é na palavra de Deus. Então, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, tá bom? Deixar o seu like aqui para que outras pessoas também possam ter esse conteúdo, para que elas também sejam abençoadas. Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito das parcerias que estabilizam. Vamos focar primeiro em 1 Reis capítulo 5. Olha só que lindo, aqui no meu tema, no meu título, fala assim, Salomão prepara a construção do templo. Então, o que Salomão fez? Ele fez uma aliança com Hirão. Quem que era esse cara aqui? Ele era um amigão do seu pai, de Davi. Então, Salomão, ele foi muito sábio, ele buscou boas referências, boas parcerias. Ele foi lá em Hirão, rei de Tiro, para que a construção do templo fosse executada. A gente leu dos primeiros versos, do 1 ao 7. Ou seja, gente, nós precisamos de parcerias saudáveis. Isso contribui com toda a certeza do mundo com a estabilidade em nossa vida. E uma coisa que a gente pode perceber, né, gente? A amizade hoje em dia está em falta. Existe uma pesquisa aí por aí que fala que se você tem pelo menos, no mínimo, 3 pessoas, aliás, até 3 pessoas que foram seus amigos da infância, você é considerado sortudo. Então, a amizade hoje em dia, eu quero te perguntar se você tem 3. Eu tenho algumas e que você tem contato até hoje, tá? Eu tenho algumas ainda, graças a Deus, amizades fortes, sólidas, que trazem estabilidade para mim, e esse tipo de amizade é aquela que quando você precisa, quando você ri, quando você chora, é essa amizade. Engraçado porque você pode não encontrar essa pessoa sempre, mas é como se você estivesse do lado dela toda hora. Então, alianças que a gente precisa fazer é muito importante, é uma coisa séria. Assim como a aliança que eu tô sem minha aliança aqui porque eu fico com alergia, mas assim como a aliança que a gente tem no nosso relacionamento, no nosso casamento, é coisa séria. Ela é para ser mantida e demanda tempo. Não dá pra gente ser amiguinho de uma pessoa hoje e amanhã já falar que te ama, já falar que tem aliança com ela, não. Demanda um tempo para você conhecer essa pessoa, se realmente essa parceria vai ser saudável. Como são as suas amizades? Eu já quero te perguntar isso. Então, que a gente precisa de pessoas do nosso lado, isso é um fato concreto. A gente precisa, você não foi criado para viver sozinho. Então você precisa saber, com sabedoria, escolher muito bem as parcerias que você vai ter, você vai fazer, as suas amizades, seus relacionamentos. Há relacionamentos que te fazem crescer e há relacionamentos que te fazem diminuir, pode ter certeza disso. Eu já vivi relacionamentos que mudaram a minha vida, tanto pro bem quanto pro mal, viu? Tenho experiências que eu fazer novas amizades, eu ainda sou um pouco desconfiada, mas eu peço sabedoria a Deus para que eu encontre pessoas saudáveis, parcerias saudáveis. Então a gente precisa de relacionamentos porque esses certos, esses bons vão fortalecer a nossa vida e vão nos ajudar a cumprir também o nosso propósito. Cada um tem um propósito. Agora imagina os dois cumprindo juntos, gente, isso é lindo demais. Eu tenho algumas amigas de infância e é tão gostoso ver o cumprimento das promessas de Deus sobre elas e o quanto elas também me ajudam, me fortalecem a cumprir o meu chamado e eu também as ajudo. É uma via de mão dupla, né? Na Bíblia, ela tá cheia de exemplos de homens e mulheres que realizaram grandes coisas, realizaram proezas por meio de alianças saudáveis e parcerias. Por exemplo, logo aqui nesse capítulo, a gente vê que Salomão, ele
realmente precisava de ajuda. Ele falou, olha, eu não vou conseguir sozinho. Então ele foi lá buscar em Hirão, rei de Tiro, como eu já falei para vocês, para esse projeto tão grandioso que era a construção do templo do Senhor. Não era qualquer coisa, era a construção do templo do Senhor. Então essas amizades verdadeiras é o que Deus nos convida hoje a procurarmos isso, para que ele ou ela te ajude a caminhar com firmeza quando você precisar. Olha que legal, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Em Provérbios 18:24 fala assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Aí você pode falar assim, mas como assim, né? Você ter muitos amigos, não seria o contrário? Mas existe amigo mais apegado que o irmão. Existe aquele amigo que é irmão de verdade. Você pode ter 1, 2, 3 amigos e só isso. O que importa, gente, é a qualidade, não é a quantidade. Você pode estar rodeado de um monte de gente que não é a sua amiga ou seu amigo. A amizade envolve os laços emocionais, envolve confiança de ambas as partes, de apoio, viu? Porque não é só você receber, não, é você dar também. E também envolve o propósito, tanto seu quanto do seu amigo, da sua amiga, alinhado com os propósitos de Deus. Olha, se é uma coisa que eu tenho aprendido tenha amigos que são amigos de Deus. Ai, gente, isso muda tudo e é demais quando a gente tem esse tipo de amizade, de pessoas que a gente pode contar. Então, que tipo de amizades são essas que estabilizam? São aquelas que nos ajudam a manter os nossos pés firmes. É aquela amiga, aquele amigo que fala a verdade, sabe? Que fala a verdade na sua frente e não vai falar mal pelas suas costas. Ela fala verdades na sua frente mesmo que doa, mas ela mantém os seus pés firmes em meio às dificuldades, às tempestades e te faz lembrar do caminho que Deus traçou para você. Olha, se você tem amizade que te tira dos caminhos de Deus, pode ter certeza que essa não é a sua amiga, o seu amigo. Então, como as parcerias, como as nossas amizades podem trazer estabilidade para a gente, né? Ou então, quando elas são mal escolhidas, o que pode afetar, como pode nos desestabilizar? Já parou para pensar nisso? A gente tem, então, o nosso exemplo que a gente está estudando, que é Salomão, que ele buscou uma pessoa de confiança, Hirão, e juntos eles construíram o templo, precisou da ajuda dele para construir o templo. Aí eu lembrei de Sansão. Olha quantas escolhas erradas Sansão fez em relação a amizades e olha que desestabilidade causou na vida dele. Ele escolheu Dalila, além de não ouvir os seus pais, né? Além de não ouvir as instruções do próprio Deus, porque Sansão não podia se envolver com outros povos, ele era um juiz. Ele escolheu mal, ele escolheu más parcerias, ele ficava brincando, né, com situações ali, fazendo piadinhas, e resultou em que, gente, um caminho de morte. Então, olha só a diferença de escolhas de parcerias, como podem estabilizar a nossa vida e como pode desestabilizar. Quantas pessoas eu conheço um rapazinho novinho que ele estava num carro com um outro amigo que se diz amigo, né? E eles estavam bebendo, enfim. O final, gente, da história foi, eles bateram no outro carro, estavam correndo, estavam um pouco embriagados. E o final da história foi muito trágico, que eles mataram, por conta do acidente, eles mataram um motorista, um outro motorista, enfim, gente, foi muito triste a história. Então, cuidado com as amizades que você escolhe. Então, vamos lá. Aqui eu separei 3 lições pra gente aprender sobre as parcerias, sobre uma boa amizade. Vamos lá, o primeiro. Eu preciso de parcerias para realizar grandes projetos. Assim como Salomão realizou a construção do templo, ele pediu ajuda. Gente, olha que lindo. Eu também preciso dessas parcerias. Sabe por quê? Porque Salomão reconheceu. Gente, que lindo isso. Salomão, com a sua grandiosidade, com a sua sabedoria, ele reconheceu. Ele foi atrás de alguém de confiança. É tão lindo porque essa colaboração de Hirão com Salomão trouxe recursos, né? Além dos recursos, muito mais, gente, na sua experiência de vida, que somada com a nossa, né? Com as nossas amizades, somada com a de Salomão, eles complementaram uma a outra
e somaram a uma capacidade extraordinária para fazer algo extraordinário também. Então, eu preciso de parcerias para realizar grandes projetos. Escolha bem quem você vai chamar para trabalhar com você, para viver uma vida com você, né? Como sua amiga, seu amigo. E olha, reconheça que você não consegue construir coisas sozinhos. A segunda lição que eu aprendo aqui é a aliança como fundamento. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre aliança? Pois é, a construção do templo foi uma coisa que durou. Salomão durou 7 anos para construir o templo. Então, precisava ser um compromisso duradouro. Quantas vezes a gente faz aliança com alguém e daqui a pouco já desfaz? Então, olha como a gente precisa aprender a fazer alianças. E aliança não se desmancha assim de uma hora para outra. E, gente, sabe qual é o segredo? Porque Salomão buscou um parceiro que compartilhava da sua mesma visão, dos seus mesmos valores. E isso gera uma estabilidade. Quantas vezes a gente faz alianças com alguém e lá no meio do caminho não dá certo? Por quê? Porque a visão não é a mesma. Os valores, então, não são os mesmos. A gente vê lá no 12, vamos ler rapidinho. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. Então, a aliança tem como fundamento esse compromisso duradouro para que você tenha amizades estáveis, para que você tenha amizades estáveis, tenha aliança como uma base muito sólida. Olha, alianças firmadas sobre fundamentos sólidos de fé e propósito têm grandes chances de gerar prosperidade, estabilidade, e tudo isso coopera para esse compromisso duradouro para que você realize grandes projetos. E a terceira e última lição é que eu preciso saber me comunicar na parceria. Nossa, gente, como isso é uma coisa que tem afetado muito a gente hoje em dia, né? Em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não souber se comunicar, gente, nada vai dar certo na nossa vida. Então, uma comunicação clara e transparente precisava haver uma comunicação clara e transparente entre Salomão e Hirão. Aliás, eles estavam construindo uma grande obra, né? Um grande projeto. Eles tinham uma aliança como fundamento. E olha, Salomão falava assim, eu preciso disso que vê, vamos ler. Salomão já deixou muito claro. Mande cortar cedros do Líbano para mim. Salomão já fez uma proposta de milhões, né? Os meus operários trabalharão junto com os seus. Eu pagarei os seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem quanto a sua gente da cidade de Sidom. Então, olha isso. Ele reconheceu que ele precisava de parceria. Ele entendeu, ele colocou uma aliança como fundamento ali naquele relacionamento, né? Para que o templo realmente fosse construído, um compromisso duradouro. E ele precisou se comunicar claramente, com transparência. A gente precisa ser assim hoje em dia, ainda mais as mulheres que muitas vezes escondem. Aliás, as mulheres falam demais e os homens escondem os sentimentos ou o que querem, né? Achando que a gente já é obrigada a saber. Às vezes falta sensibilidade da nossa parte. Gente, analise, preste bem atenção nas pessoas que estão ao seu redor e se comunique melhor com ela, né? Então, Salomão, ele deixou bem claro quais eram as necessidades dele e Hirão responde com os materiais e mão de obra. Então, eles fizeram um acordo entre eles e eles evitaram o mal entendimento e eles construíram um relacionamento saudável. Gente, isso é muito importante. E qual que foi o resultado de tudo isso? Lá no 6:14, fala assim, e assim Salomão terminou a construção do templo. E depois lá no 38, aqui, no 11º ano do reinado de Salomão e no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então, vocês viram que houve um planejamento, né? E qual foi o resultado disso, gente? Que é o mais importante. Um marco de adoração e da presença de Deus entre o povo.
Se a gente quer deixar um legado para as nossas gerações, para os nossos filhos, a gente precisa saber nos comunicar, fazer parcerias que trarão estabilidade, não só para a gente agora, paz, mas para a geração futura. A gente não pode pensar só no agora. São amigos. Davi deixou um grande amigo aqui para Salomão. Então, quando essas parcerias são aprovadas por Deus, elas vão, pode ter certeza disso, muito além das nossas expectativas. Quando Deus aprova aquela amizade, Deus faz coisas que a gente não imagina. Então, olha, quais são as parcerias que têm trazido estabilidade e crescimento para a sua vida? E aquelas que têm trazido desconforto, têm deixado você regredir cada vez mais? Pensa aí. Amizades que você precisa reconsiderar?